Ubi caritas et amor Deus ies, congregavidos in unum. Olá, paz e bem, estamos aqui, continuando nossa história da Igreja Católica. Hoje a gente vai falar do grande cisma do Oriente, de 1054. Bem antes de Lutero, alguns irmãos levados pela soberba pularam fora da barca de Pedro, liderados por Constantinopla. Veja bem, Constantinopla foi fundada pelo imperador Constantino em 313, e ali ficou o poder imperial. E o título de patriarca era dado apenas aos bispos da cidade que tinham recebido a pregação dos apóstolos. Então, os bispos de Constantinopla não podiam receber o título de patriarcado, correto? E aí, eles começaram, os bispos de Constantinopla, a fazer um monte de mimimi, reivindicando essa honra para Roma, que acabou dando um título honorário a eles de patriarcas. E logo eles começaram a tramar contra Roma, querendo mandar mais que o Papa. É o que acontece quando se dá muita bola a porteiro com mania de síndico. E aí começou a bola de neve que veio a dar no cisma. Primeiro foi o patriarca Inácio, que foi destituído, pois negou a comunhão ao imperador, que tinha lá na época, porque ele vivia em pecado público com a sua nora. E ele colocou Fócio, um cara lá qualquer, no lugar do patriarca. O patriarca Inácio apelou para o Papa, como soberano da igreja, e aí ele volta ao trono do patriarcado. E aqui a gente tem todo o problema da problemática oriental, que acabou levando ao cisma. Um patriarca ambicioso, no caso Fócio, uma intervenção abusiva do imperador e o reconhecimento da autoridade suprema do Papa. Então o que acontece? Essa bola de neve da autoridade do Papa foi levando a tal ponto que Miguel Celulário, sem motivo nenhum aparente, é só soberba dele, só por soberba, declarou o cisma do Oriente, separou da igreja, por questões disciplinares. Contudo, os orientais possuem sucessão apostólica, isso é, seus bispos são legítimos, assim como seus sacerdotes. E os sacramentos deles são válidos, mas são administrados ilicitamente por causa da separação do Papa. Os principais pontos doutrinários, que diferenciam a Igreja Católica da Ortodoxa, que eu vou botar aqui 4. Eles acham que o Espírito Santo só provém do Pai. Eles não acreditam em juízo particular. Eles não acreditam na Imaculada Conceição. E, claro, eles negam a primazia e a infalibilidade do Papa. Como eu já disse anteriormente, o diabo não é criativo mesmo. Se você já ouviu essas heresias em outro lugar, não é mera coincidência. E aí eles também têm diferenças litúrgicas e disciplinares, evidentemente. Uma das mais conhecidas é que os padres lá têm a opção de casar. Eles não têm Via Crucis, Corpus Christi, Sagrado Coração, porque isso foi depois do cisma, E aí vocês vão lendo esse negócio aí, E eles, cara, o que eu fico aqui, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é que eles simplesmente ignoram todos os santos do Oriente e do Ocidente que mantiveram a unidade com Roma, como São João Crisóstomo, que diz que a autoridade foi dada a Pedro, São Clemente, o Papa Clemente, na carta aos Coríntios, ele dá ordem aos coríntios, até mesmo o inimigo do papado, o J.B. Lingfoot, que era bispo da igreja anglicana, ele foi obrigado a confessar que a carta de São Clemente foi o primeiro passo para estabelecer a dominação papal. Entendeu? Por volta de 107, Santo Inácio de Antioquia, outro santo oriental, diz na sua carta em Roma que Roma preside a Irmandade de amor. O Papa São Vítor,
ele dá ordem às igrejas asiáticas, né, para que se conformassem ao costume do resto da igreja na questão da Páscoa. São Cipriano, no ano 258, chama explicitamente a Cátedra de Pedro de sede romana. A Cátedra de Pedro é a principal da qual nasce a unidade episcopal. Entendeu? Então é um monte de firula. Santo Irineu, né, ele diz que Roma é necessário estar ligado à igreja de Roma, né? Tem que estar em harmonia a igreja de Roma. Isso aí tudo esse pessoal do Cisma do Oriente ignorou completamente, né? E ainda vem a firula do Césaropapismo. Gente, a igreja de Roma brigou com Constantinopla, né? O Papa não aceitou a imposição do imperador para botar outro lugar lá do Inácio. Isso é Césaropapismo. Você tem a carta do bispo Ósio de Córdoba, que ele diz para o imperador: de mesmo modo, guarda-te de incorrer no horrendo crime de se intrometer no que se toca à igreja. Tem o Santo Ambrósio versus o imperador Teodósio, que ele tem uma briga com o imperador Teodósio, e ele fala que quem manda, né, é a igreja. O senhor não manda nada dentro da igreja. O Papa Sérgio I, no ano 687, enfrentou o imperador bizantino Justiniano, né? O Papa São Gregório VII, enfrentou Henrique IV, né? E até quando ocorre, né, de haver assim uma certa influência externa dentro da igreja, é para o bem da igreja, né? Como foi o caso do imperador da Áustria, Francisco José, que vetou a eleição do cardeal Rampolla, né, na sucessão de Leão XIII. E em seu lugar, Deus colocou quem? São Pio X. Por isso é que eu falo, dentro da Igreja Católica, o Espírito Santo guia com certeza, porque os maus não conseguem derrubar. E eu termino, né, com uma frase de São Cipriano. E ele fala assim: eles que se afastam da igreja não permitem que a igreja lembre e traga de volta os apóstatas. Há um só Deus, um só Cristo, e uma só igreja, e uma cátedra fundada pela voz do Senhor sobre a rocha. Outro altar não pode ser posto, nem um novo sacerdócio feito, além do altar único altar e do único sacerdócio. Então, né, eu termino essa reflexão, essa aula de hoje. Paz e bem, até a próxima. Amém. Ubicação.